Parte 1. Crônicas policromáticas. Observação. Esta é a primeira parte do resto da lore. Imagine esta wiki da lore como um livro em acesso em on. Introdução. Uma dama de tons índigos caminha em um ambiente monocromático, se sentando acima de um tronco de um cipreste. Logo, seria materializado em suas delicadas mãos um grande livro de várias páginas. Um livro ancião, com páginas negras e letras brancas. Folheando as páginas daquele livro por um período de tempo, a dama para em um dos capítulos, e sua doce voz ditaria a história deste. Fora de nosso mundo, Ishmael, há um mundo chamado de Mundo Real, ou como os poucos que se têm conhecimento nomeiam de Mundo Exterior, um local residido na tridimensionalidade pura, que é atualmente inacessível a tudo o que existe atualmente. A seguinte história data no 9º século do calendário desse mundo, o calendário gregoriano, e nesse período de tempo humanos, assim como os demais seres que se encontram em Ishmael, viviam suas vidas de forma normal e pacata, assim como em qualquer local daquele vasto mundo. Mas um fenômeno de origem desconhecida que foi chamado como Adeliesla Duchamp, ou traduzido para a língua comum entendida, destituição espiritual, ocorreu. Neste grande e desastroso evento, todos poderiam notar todas aquelas diversas raças se desfazendo da existência. Literalmente todos menos os humanos simplesmente se dissipando um a um aos ares de forma exponencial. E assim, depois de várias e várias mortes, ocorreu a descoberta que rapidamente se espalhou. A falta de fé dos humanos. No momento em que tratavam aquelas outras raças como seres não diferentes de como eles são, ou seja, simplesmente pelo fato de existirem ao lado deles, estaria levando a um genocídio em massa, onde a força vital no corpo daqueles seres deixaria de existir. Aquilo era um absurdo, parecia uma ideologia de crença, mas infelizmente essa ideologia se espalhou em grandes focos ao ponto em que gerou guerras civis em pequenos vilarejos e ser profetizada por líderes religiosos ao público. Continuação. Essa era da história chamada de Era do Terror, afinal, já era tarde demais. Não fazia sentido tentar trazer a fé de novo à tona, já que no interior da mente dos humanos já não fazia sentido mais tratar aqueles seres como seres místicos ou divinos. A esperança no coração e mente de todos haviam se dissipado, ao ponto de não saberem mais quem são, o que gerou uma onda de crimes e atos indesejados. Então, como uma última e rápida decisão, aqueles que eram considerados os mais fortes seres do mundo exterior, um ser de cada raça existente abdicou de suas vidas para conjurar um feitiço capaz de rasgar o tecido entre espaço-tempo, e assim, uma massa de seres, incluindo alguns humanos que ainda tinham esperança, passaram por aquela fenda espacial. Quando aquela passagem entre os mundos se dissipou, parecia que toda a história e o que era conceituado aqueles seres e pessoas que já existiram simplesmente sumiu do mundo exterior, assim como tudo o que se foi escrito sobre estes. Agora eles entraram em um mundo sem volta. O mundo sem volta se chama irrealidade, que é o mundo espelhado da realidade, o mundo entre os conceitos dimensionais e espaciais, que ainda assim era o mundo, um plano mundo que de certo era calmo. Tudo era semelhante ao mundo real, e até mesmo várias cidades haviam se formado, e podemos dizer que se manteve em uma paz efêmera durante um longo período de 5 milênios, sem haver guerras de grande calibre. Porém, Polar de Alzhelgma, o maligno bardo que toca a música que o mundo dança, manipulou a tudo e todos, espalhando mentiras e boatos nos corações de quem ele pudesse atingir com os fios de seu biwa. PS, biwa é um instrumento de corda semelhante a um alaúde, sendo capaz de distorcer os pensamentos até deixar todos em um estado de desequilíbrio. E logo, seu compatriota que ajudou nos crimes em troca de promessas e ouros, Siahânero, um ínfame bárbaro homicida, causou o início da guerra ao assassinar a sangue frio a princesa que governava a irrealidade como um todo naquele período, Saigyoji Yuyuko. Finalização. Sua morte no ano do nosso calendário de 5301, após o evento de Adeliesla Duchamp, marcou o início da Grande Guerra Absoluta, a Guerra da Irrealidade. Todos estavam extremamente confusos, mas borbulhavam em puro ódio e não faziam outra coisa a não ser matar uns aos outros.
Não havia mais confiança no próximo e a prosperidade foi oculta pela opressão. E assim a guerra perdurou por um longo período de 19 anos, onde teve a massiva morte de seres vivos da realidade, sobrando apenas uma pequena população de 238 sobreviventes, sendo de maioria humana junto a outras 14 raças. Para dar um final total nisso, um grupo de 6 lords da magia chamados de Fatores da Luz performaram um ritual que selou os corpos dos mortos em uma forma pura de magículas, que são partículas menores que um átomo. Esses fatores de luz conseguiram fazer com que certas figuras da realidade, como o próprio Polar e Ciarrânero, acendessem à divindade, e por meio das magículas dos 9 deuses encarnados, um mundo novo foi criado, um mundo nomeado de Ishmael. E em um período que durou séculos, os corpos dos diversos seres se reformaram neste mundo à imagem daquelas 15 raças que haviam sobrevivido ao massacre, e assim povoaram com a paz que lhes mereciam. Infelizmente, algumas raças tinham sido extintas, mas outras conseguiram sobreviver, encarnando na forma de mobs, monstros do bestiário. Portanto, fora de Ishmael, há os 9 seres que são considerados os grandes deuses do nosso mundo. Todos pedem suas bênçãos e, por meio de ritos, ganham seus benefícios da fração que denomina as cores da luz visível personificadas na irrealidade. Ishmael é um termo que vem de Ishmael, da cultura semita, que significa "o Deus está atento", que é uma referência aos seres divinos que observam o movimento do mundo por meio da irrealidade. A Dama Índigo fecha seu livro, se levantando e comentando logo em seguida: 8 são as divindades. Ou será que eu posso ser considerada a 9ª divindade? A princesa que morreu ao início da guerra, a flor que ao desabrochar ao mundo, levou um futuro seco e inseguro a muitos que já existiram. Isso cabe a vocês a decidirem. Até a próxima história, jovens. Saigi Yoshi Yuriko, a efêmera flor, ano 8022. Áudio feito por Free After Color, membro aleatório da comunidade, e a história foi criada por Tsu, atual líder agente da comunidade.